Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius, dessa vez para resolver com vocês uma questão de função polinomial do primeiro grau. Antes de eu resolver a questão, que tal mandar um like aí pra gente? Inscreva-se no canal para continuar curtindo as questões e vendo as resoluções. É uma questão aberta, uma questão que ela fala pra gente o seguinte. O preço de certa máquina nova é R$10.000. Admitindo-se que ela tenha sido projetada para durar 8 anos e que sofra uma depreciação linear com o tempo, encontre a fórmula que dá o preço PT da máquina após T anos de funcionamento para T variando de 0 a 8 e esboce seu gráfico. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, já coloquei alguns dados da questão aqui para que vocês entendam o seguinte. Falou que a máquina nova ela custa 10.000, aqui é a unidade em reais. Essa máquina foi projetada para durar 8 anos. Mais ainda, o enunciado nos disse que há uma depreciação linear. O que isso significa? Significa que na hora de expressar isso como função, como é linear, é representado por uma reta. E nesse caso, será uma função polinomial de primeiro grau. E é assim que nós vamos tratá-la. Mais ainda, eu sei que a máquina nova, ela custa R$10.000. Mas o que seria essa máquina nova? Seria justamente a máquina para quando o tempo for igual a zero. Aqui eu já coloquei o plano cartesiano para que vocês entendessem como funcionará isso. Bom, então eu sei que para quando o tempo for igual a zero, o valor da máquina, o preço da máquina, não é uma questão política, ok? PT ali é apenas o preço em função do tempo. O preço da máquina em função do tempo, para quando o tempo for igual a zero, o preço da máquina é 10.000, é a máquina nova. Mais ainda, como ela foi programada ou projetada para durar 8 anos, eu sei que quando o tempo for igual a 8, a máquina não terá mais valor, ou seja, o valor dela será zero. O preço da máquina em 8 anos será igual a zero. Como eu tenho o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau como uma reta, e mais ainda, uma função polinomial de primeiro grau, ela pode ser expressa como? Agora colocando em função de t. O ax mais b, não é isso? Estou colocando como at mais b. Basicamente, o que eu vou fazer é substituição de pontos para encontrar a nossa função polinomial de primeiro grau. Para t igual a zero, temos o p de t igual a 10.000, ou seja, 10.000 igual a a vezes 0 mais b, o que nos faz concluir diretamente que o b, nessa nossa função polinomial do primeiro grau, é 10.000. Para descobrir o valor de a, vou substituir um outro ponto que a gente também tem, que é para quando o tempo for 8, o p de 8 igual a 0, ou seja, 0 será igual a 8a mais 10.000. Manipulando os dados ali, eu fico com 8a igual a menos 10.000, ou a igual a menos 10.000 dividido por 8. Menos 10.000 dividido por 8 é menos 1.250. Esse é o valor de a. Ou seja, a função que estamos procurando, p de t, é at mais b, em que o a é menos 1.250, t mais o b, que a gente chegou à conclusão que é 10.000. Então essa é a nossa função polinomial de primeiro grau. Mais ainda, o exercício pediu para que a gente esboce o gráfico. Mas o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, para esboçá-lo com qualidade, eu preciso necessariamente de 2 pontos. 2 pontos definem para a gente, ou 2 pontos distintos definem uma reta para a gente. Como eu sei que quando o tempo é zero, o valor para o preço da máquina é 10.000, então eu estou colocando aqui 10.000. É bom lembrar
que esse termo independente na função polinomial do primeiro grau é justamente onde o gráfico corta o eixo y, que é o 10.000. E o outro ponto, vou colocar de vermelho aqui esse ponto, o outro ponto é o ponto para quando t for igual a 8, o valor da máquina chegar a zero. Como é uma função polinomial de primeiro grau, graficamente representada por uma reta, estou unindo esses pontos para determinar o gráfico dessa função polinomial de primeiro grau. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês a resolução. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato por nossas redes sociais, nosso canal Noves Fora. Beijo para vocês, até a próxima, se Deus quiser.